Boa noite, irmãos. É muito bom estar conversando com a igreja novamente sobre esperança do futuro e sobre, basicamente, aonde nós temos a maior quantidade de orientações sobre a nossa esperança de futuro, que é o livro do Apocalipse. E, como eu falei na última aula, do final do mês de janeiro, né? Penúltima quarta-feira, é um livro que às vezes a gente tem um pouco de medo de desfrutar da leitura, justamente porque quando se fala de futuro, a gente tem aquela noção de futuro de acordo com o que nós estamos vivendo. Tipo assim, nós vivemos aqui na Terra e o futuro desse mundo, nós sabemos que é a destruição. Então, quando a gente fala do livro de Apocalipse, que é um livro onde contém a maior quantidade de informações sobre o fim desse mundo, a gente costuma ter um pouco de rejeição na hora de fazer essa leitura. Por quê? Porque nós desfrutamos desse mundo de maneira diferente. Nós desfrutamos desse mundo com a visão de reino de Deus. Então nós fomos chamados e tocados pelo Espírito Santo, e nós conseguimos enxergar coisas que não são naturais do homem. Então nós conseguimos olhar para esse mundo e ver a parte maravilhosa desse mundo que Deus criou. Nós conseguimos olhar para esse mundo com um olhar de esperança no crescimento do Evangelho. E quando a gente olha para o Apocalipse e fala, meu Deus, então quer dizer que tudo isso que é tão belo que o Senhor criou vai ser destruído, vai acabar? E eu acho que isso produz, às vezes, na gente um pouco de receio de leitura, né? Que nós acabamos assim, não, isso aí vai demorar um pouquinho mais para acontecer, então deixa eu pensar no reino do jeito que ele está agora. Não está errado, tá, irmãos? Você tem que pensar mesmo, é o presente, isso é bíblico. Porém, a mensagem do Apocalipse, ela não é tanto sobre a destruição do mundo, quanto é colocado para a gente no dia a dia. Então o que a gente vê no dia a dia? Em filmes, em livros, séries, né? A gente vê muitas citações do Apocalipse tentando causar medo, tentando mostrar para o homem que ele vai passar por algo que é terrível, né? Geralmente em filmes tem final feliz, né? Não sei como, o Apocalipse vem, acontece um monte de coisa, mas de repente tem um finalzinho feliz lá, porque senão não teria tanta graça aí o filme. Mas o que nós precisamos entender é que a mensagem do Apocalipse, ela é de muita esperança. Não é pouca não, gente, é muita esperança. A mensagem do Apocalipse, ela veio não para você pensar na destruição do mundo, mas para você pensar que você vai participar de um outro grupo quando esse mundo estiver sendo trocado por um muito melhor. Então, quando você tem uma percepção do Apocalipse vitoriosa, você começa a ter um pouco mais de interesse por essa leitura. E é essa inspiração que nós precisamos ter. O livro de Apocalipse também tem uma parte de incentivo que seria a curiosidade. Então nós estamos vivendo hoje num mundo onde todos somos muito curiosos. O ser humano é um ser curioso. Tá? Por natureza nós queremos saber mais de alguma coisa ou estudar. Você pode até não gostar muito de ler, mas quando você assiste lá um Discovery Channel mostrando como são fabricadas as coisas, ou como mostrando obras da natureza, assim, né? Esse tipo de documentário, né? Você fica assim, nossa, mas que coisa interessante, né? Então você tem curiosidade de saber. Tá? Antigamente o saber ele vinha mais pela leitura. Hoje a gente aprender as coisas está muito mais fácil, você consegue uma parte visual para qualquer tipo de assunto. E nós vivemos uma geração muito curiosa. Nós queremos saber das coisas. E o Apocalipse, ele é curioso. Ele tem coisas aqui que você não compreende direito,
e você fica querendo tentar interpretar aquilo e colocar nos dias atuais e tentar encaixar aquilo em algumas coisas que estão acontecendo na atualidade. Isso também traz uma certa curiosidade e você vê algumas pessoas se interessando pelo livro do Apocalipse por causa da curiosidade. A gente falou um pouco sobre isso na aula passada e eu tentei estimular os irmãos a fazer a leitura do Apocalipse com uma visão mais voltada para essa esperança que eu estou citando. Eu expliquei para os irmãos que esse é um livro que trata um tipo de interpretação que foi usada em Daniel, em Ezequiel, é um tipo de interpretação comum naquela época, e as pessoas daquela época entenderam muito bem essa mensagem. Ao longo dos anos, as pessoas mudaram um pouco a percepção, e em alguns momentos da história, a percepção do Apocalipse foi se desviando e se desvirtuando um pouco, ok? Bom, o nosso objetivo aqui é tentar fazer com que os irmãos leiam os trechos de Apocalipse e tentem compreender o que está querendo dizer ali, qual é a mensagem que está sendo passada, né? Na aula passada, eu passei ali, a Tati também publicou no grupo da igreja, as 7 sessões do Apocalipse. A gente estudou e lembrou, e viu que o número 7 em Apocalipse ele é muito importante, tá? Todo o livro do Apocalipse ele tem a base do número 7, não como 7 sendo um número especial, como 7 sendo o número da sorte, né? Ah, não, vou usar o 7 então como o número da sorte meu. Não tem nada a ver com isso. Mas, basicamente, essa linguagem e o uso do 7 foi vontade de Deus para que facilite a compreensão desse texto. Esse texto, apesar de ser uma carta, né, de João, às vezes eu falo Paulo, tá, gente? Tanto a gente falar de Paulo, às vezes eu falo Paulo, aí vocês podem me corrigir, mas esse texto de João, ele era público, né? Era uma carta aberta, era um pergaminho aberto. Então, quando você enviava uma correspondência naquela época, alguém podia abrir e olhar. Se tivesse algumas coisas, né, muito claras aqui, ficaria complicado para o João que estava preso, talvez essa carta não saísse de lá. Então, era importante que algumas coisas fossem codificadas aqui, colocadas de maneira que nem todo mundo conseguisse entender. Bom, a gente viu no primeiro trecho, que foi do Apocalipse 1 até o Apocalipse, o capítulo 3, né? Até o final do capítulo 3. No final do capítulo 3, a gente vê sobre as cartas das igrejas, onde são 7 cartas das 7 igrejas que existiam na Ásia. A gente falou um pouquinho sobre isso, porém a gente não entrou em detalhes, porque não dá para a gente fazer a leitura de todos esses textos, e as mensagens das igrejas são muito claras e aplicáveis às igrejas dos dias de hoje. Tá bom, irmãos? Então, eu acredito que qualquer crente possa fazer a leitura do Apocalipse até o capítulo 4, né? Sem muitos problemas, porque não tem nenhuma informação tão complexa de entender. A visão mesmo, ela começa as visões elas começam mesmo no capítulo 4, né, onde a gente começa a ter uma dificuldade inicial, tá, de entender algumas coisas. Bom, eu vou fazer a leitura do capítulo 4, tá? Pode abrir aí sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, e eu vou fazer uma leitura aqui que tem muito significado. Eu vou fazer a leitura do capítulo 4 e do capítulo 5, e a gente vai tentar entender o que está acontecendo aqui juntos, ok, irmãos? Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono
há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como o de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor. É Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Bom, irmãos, iniciando aqui, a gente pode observar o seguinte: quando perguntaram assim, João, ele foi arrebatado para o céu e participou daquilo dali para poder, corporalmente ele estava no céu, nesse caso aqui, sim ou não? Se você olhar no início, não está. Por quê? Porque aqui está falando, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Então no versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito. Então isso aí já responde às vezes algumas perguntas que a gente pode fazer. Na leitura do Apocalipse a gente vê muitos cenários montados como esse. E todos nós já sonhamos, né? Então acho que todo mundo aqui quando fecha os olhos, pode ser que tenha uma noite que não sonha. Na verdade todo mundo sonha todas as noites, só que quando a gente não lembra do sonho, a gente fala que não sonhou nada. Mas assim, os cientistas falam que todos os dias nós sonhamos. Vocês já tentaram montar o cenário de um sonho que você teve? Pensa naquele sonho mais completo que você teve, com detalhes, né? Às vezes a gente tem aquele sonho assim que você fala, gente, eu lembro de tanta coisa do sonho, tantos detalhes. Não sei se vocês já perceberam, você até consegue lembrar de muita coisa e muitos detalhes. Mas se você tentar montar o cenário, você não consegue. Tipo, você sonhou que estava num sítio, não estou falando de você sonhar quando você estiver na sua casa que você morava quando você era pequeno. Porque se eu falar para você desenhar a casa, você vai desenhar de lembrança que você tem, não do que você viu no sonho. Então teria que ser algo de um lugar que você não conhece. Se você começar a descrever os locais, você vai ver que tem coisa, às vezes, que não se encaixa direito. Né? Aí tinha uma cachoeira que descia não sei o que, mas aí tinha um casebrezinho em cima da cachoeira, mas em volta da cachoeira cheia de árvore, por exemplo. Aí você começa a ver, poxa, mas não caberia uma casa nessa imagem que eu tinha visto. Eu só estou querendo levar vocês a entender que às vezes a gente tem, vamos colocar assim no caso do sonho como se tendo significado, tá? Pelo menos eu, a maioria das vezes, meu sonho não tem significado nenhum, não dá para extrair nada dos meus sonhos. Minha mãe geralmente extrai alguma coisa dos dela, mas eu não. Se você começar a tentar fazer a montagem daquilo dali, você vê que algumas coisas não se encaixam. Mas você consegue lembrar daquilo, você lembra do fato, você sabe que era daquele jeito, aquilo tem significado para você, porém você não consegue montar uma imagem daquilo. Eu acho que todos já passaram por isso. Você tentar montar uma imagem, pegar o seu sonho, criar um cenário completo, fazer um desenho, você não vai conseguir. Por quê?
Porque, irmãos, às vezes, quando a gente começa a colocar significado em imagens, ela começa a perder algumas conexões com o todo, tá? Eu estou tentando falar isso para que vocês entendam que em alguns momentos aqui em Apocalipse você vai ver, e um dragão tinha 10 chifres, em cada chifre tinha 10 cicatrizes, e 10 diademas, e a cada 10 diademas representava isso, isso e isso. Então a gente começa, se você começar a fazer um desenho do que está escrito aqui, você não vai ter uma imagem boa. Tá? Isso vai te atrapalhar um pouco a compreender o significado de algumas coisas. Tá? Então aqui, olha só, vocês conseguiram entender quem que João estava vendo aqui? Ele falou assim, ó, imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. Quando ele falou alguém sentado, na hora que ele pensou em alguém sentado, ele não sabia quem era. Tá? E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Eu procurei saber como que é essa pedra, como se fosse avermelhada, assim, uma pedra brilhante, vermelha e tal. Procurei saber por curiosidade também. E ao redor do trono um arco-íris semelhante à esmeralda, e ao redor do trono. Então aqui está dando características do trono e as coisas que saem desse trono, né? Que saem relâmpagos, trovões, vozes, tá? Em volta desse trono tem 24 tronos com 24 anciãos. Bom, vamos parar aqui que nessa parte a gente até consegue ver um significado bem bacana. A ideia de 24 anciãos, tá? Representados em volta desse trono, alguém tem ideia do que pode ser? O trono, irmãos, é Deus que está sentado ali, Criador, tá? Tanto que se a gente ler mais na frente, a gente percebe que está tratando de Deus. Então Deus está sentado no trono, com 24 tronos em volta deles e 24 anciãos que receberam uma coroa. Esses 24 anciãos, tá? São representação da igreja. Aí você fala, poxa, mas por que 24? Por causa das 12 tribos e por causa dos 12 apóstolos. Tá? A questão pode ser 12 tribos, 12 profetas ou 12 representantes de Israel e os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos, eu acredito que Judas não estava com o trono dele ali. Tá? Então você fala assim, então seria 11? Não, também não. Eu também não acredito que é o trono do Matias, não, tá, irmãos? Que o Matias foi o que o pessoal sorteou ali e entrou no lugar de Judas. Para mim, seria o trono de Paulo, né? Se eu observar que o apóstolo que foi escolhido diretamente por Deus ali, Jesus escolheu todos os apóstolos, inclusive Paulo. Só que Paulo veio depois. Porém, isso não é tão importante para a gente saber de quem é aquele trono, mas na verdade é a representação. Representação de quem? Da igreja. E a coroa, como sendo que o prêmio recebido, né, a Bíblia fala, nós vamos reinar. Então, os 24 tronos com 24 anciãos, ele está fazendo a representação da igreja, de toda a história da igreja. Então, desde o início até o fim, toda a representação da igreja é dada por esses 24 anciãos. E depois a gente vai ver aqui... Oi? Exatamente. Essa parte é importantíssima, é a gente reconhecer que a igreja do Senhor sempre foi uma só. Então, assim, o Israel, desde Abraão, Isaac, Jacó, o pessoal do Egito, os exilados na Babilônia, todo mundo era gente da nossa gente, vamos falar assim, é todo mundo nosso ali, é nossa galera, pô, nosso pessoal, estava lá. Então, a igreja de Israel e a igreja de Jesus Cristo são a mesma, não tem uma divisão específica falando de 12 e depois 12, como se fosse assim um grupo depois o outro, tá? A Bíblia, eu estava realmente esquecendo de citar, de dar mais ênfase nisso, porque os 24 anciãos, eles representam
toda a igreja. Então, Abraão é nosso irmão, tá? Nosso pai Abraão, tá? Mas assim, em Cristo, né? Abraão é nosso irmão, Isaac é nosso irmão em Cristo. Em Cristo, mas eles não tinham Jesus Cristo ali? Não, tinha sim. Eles foram salvos, eles são salvos por causa do sangue de Jesus Cristo. O mesmo sangue que nos limpou dos nossos pecados, também limpou dos pecados o povo de Israel. Tá? Então isso é muito importante, principalmente para a gente entender coisas para frente aí do livro de Apocalipse. Então, nós temos esses detalhes e depois a gente começa a falar, verificar seres viventes, né? Aí você começa a ver alguns seres, esse é um semelhante a um leão, semelhante a um novilho, o terceiro tem rosto como de homem e o outro como de águia voando. Eles são a representação da criação, tá, irmãos? Então todos esses 4 seres, eles são representantes de todos os animais, todos os seres que Deus criou. E o que esses animais fazem? O que a criação faz em relação a Deus? A criação de Deus, ela manifesta louvor a Deus, com a própria criação, ela louva a Deus. Então, todo aquele que tem fôlego de vida louva a Deus. Então, aqui nós temos Deus representado no trono central, nós temos a igreja, né? E nós temos a criação, os animais, os seres, todos os seres prestando louvores a Deus. O que eles fazem? E não tem descanso, né? Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Irmão, se você fechar os olhos e imaginar a criação louvando a Deus 24 horas por dia, toda a criação sendo representada ali por esses animais, prestando o louvor e a glória que o nosso Deus merece e tem, é algo lindo de se ver, é algo lindo de você imaginar, porque você tem aí uma completa gratidão sendo exposta nesse louvor a Deus, declarando Deus como santo, né? Aquele que era, que é e que há de vir, ou seja, o Deus de toda a eternidade, de algo que nós não conseguimos nem imaginar, o que era, o que é e que há de vir. Então você está vendo a criação prestando louvores a Deus, e os 24 anciãos, no versículo 10, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, ou seja, toda a igreja, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então daqui que a gente tira a interpretação de que está falando de todas as coisas, da criação e da igreja, né? Todo o capítulo 4 está falando de Deus, tá, gente? De Deus e de como a igreja e a criação se entrega para Deus. Vamos lembrar que aqui no capítulo 4 nós iniciamos a segunda sessão de estudo do Apocalipse, de 7 sessões que nós temos. Então, nós temos a primeira sessão, que é uma apresentação, explicação aqui sobre o livro e sobre as 7 igrejas. Então, depois nós temos agora uma segunda sessão, começando no capítulo 4. Ficou muito claro isso aqui, não ficou? Agora, se você lê isso aqui de novo, você vai perceber que é uma cena fácil de você digerir, né? Quando a gente começa a se atentar a detalhes, realmente foge um pouco, aí você chega nessas criaturas, nos 4 seres viventes, e você começa a se perder um pouco, e talvez pensar em detalhes aqui desses seres viventes, e isso às vezes foge, porque na hora que você está lendo o Apocalipse e chega num momento desse, talvez é um momento que você fala: isso aqui eu não estou entendendo nada, eu vou parar por aqui, né? Então a gente precisa tentar entender o significado de todo esse capítulo. A gente precisa, para ler o Apocalipse, é importante você ter uma base, é importante você conhecer o resto da Bíblia, os demais livros da Bíblia, você ter domínio de alguns conteúdos, porque é difícil você enxergar
a criação dando glórias a Deus aqui, só fazendo uma leitura simples. Você precisa ler e depois que você fez a leitura completa, tentar entender um pouco isso daqui. Esse tema, né, esse título que é dado no capítulo 4, ele está bem certinho, né? Visão do trono de Deus. Isso já ajuda você a entender um pouco esse capítulo 4. Agora, no capítulo 5, a gente vai ver algo muito curioso e muito parecido com o que a gente viu no capítulo 4. Eu vou fazer a leitura agora do capítulo 5 e depois vou fazer o mesmo que a minha, a gente vai tentar entender o que está dizendo aqui. A visão do livro selado com 7 selos e a do cordeiro. Ok, esse título, né? Só lembrando, isso aqui veio logo após o capítulo 4, ele teve essa visão, João, e agora ele vai ter outra visão, ou continuação daquela visão. Na verdade é uma continuação. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro escrito dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Tá? Só dar uma paradinha aqui, esse livro, a gente tem que pensar no livro como sendo um pergaminho. Ele não é um livro igual a gente está na mão, tá? Sendo um pergaminho escrito nos 2 lados da folha. Então, os 7 selos, imagina um pergaminho com 7 selagens naquela folha para poder desenrolar o rolo. Tá? Então, na hora que você vai abrir um livro desse, você vai abrindo selo por selo para você conseguir abrir esse rolo e poder desenrolar esse livro. Só para a gente não ter aquela visão do livro quadradinho. Tá? Então, vamos lá. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Deus és digno de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. 7 itens, tá, gente? Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Irmãos, que passagem maravilhosa. Porque vamos pensar o seguinte: todo mundo entendeu de quem que estava sendo falado aqui, né? De Jesus Cristo. Então Jesus estava sendo citado aqui no capítulo 5. Olhando aqui, nós percebemos que um anjo proclamava em grande voz: quem é digno, no versículo 2, né? Versículo 2: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora,
nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Irmãos, olha isso aqui. Esse anjo, né, na mão de Deus, estava o livro dos decretos de Deus, e esse livro era o livro da salvação da humanidade, os decretos da humanidade. Tudo, aquele livro, ele representa os desígnios de Deus, os decretos de Deus para o mundo e de toda a humanidade, e a salvação da sua igreja. Então tudo, aquele livro representava os decretos de Deus. O que é importante aqui? O anjo perguntava quem era digno de abrir ou de executar os decretos de Deus, né? De poder assumir a responsabilidade de pegar aquele livro e assumir os decretos de Deus. Não se encontrava ninguém. Agora, muita atenção nisso. Eu não sei se vocês já sonharam alguma vez a ponto de ficar triste no sonho de você sonhar, de você chorar de verdade. Apesar daqui não ser um sonho exatamente, ele foi em espírito, né? Mas, irmãos, no versículo 4 do capítulo 5, João fala, e eu chorava muito. Por que que ele chorava? Porque não tinha alguém digno para abrir, né, o livro. Ok, pensar desse jeito, mas irmãos, pensa nos decretos de Deus, no que é ser digno de executar o plano de Deus para a humanidade, que seria salvar o homem, salvar os escolhidos de Deus. Se você não encontrasse alguém que fosse digno de executar essa tarefa, a humanidade estava perdida. Então João, ele falou, eu chorava muito, porque ele realmente estava envolvido naquele momento, com aquela visão e comovido com aquilo que estava acontecendo. Aquele momento onde o anjo perguntava quem é digno de abrir os 7 selos, de pegar o livro da mão de Deus e executar aquilo dali, aquele momento é um momento muito especial da história da humanidade, que é um momento onde, se aquilo não acontecesse, a humanidade estaria perdida. Então é por isso que João tinha a reação tão forte no seu coração de estar chorando por um momento tão impressionante, um momento tão especial, mas ele falava, ele não tinha a ideia de que alguém era digno. Então, logo depois desse momento, um ancião, deixa eu ver, acho que foi um ancião que estava ao lado dele, né? Todavia, um dos anciãos me disse, não choreis, eis que, aí começa, né? A gente chega a arrepiar. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então aqui a gente vê um momento onde ele fala, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele pode agora pegar esse livro e abrir os 7 selos e executar os desígnios de Deus para a humanidade. Vocês têm ideia, irmãos, da conexão que a gente tem do capítulo 4 com o capítulo 5? Eu vou continuar essa leitura e eu vou finalizar falando com vocês da conexão desses dois, tá? Mas fica muito atento com isso. Aqui, nesses 2 capítulos, a gente tem a história da igreja até a morte e vitória de Jesus Cristo, até a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, no capítulo 4, a gente tem uma história da igreja, de proclamação e adoração ao Senhor, da criação adorando ao Senhor, e a gente chega no capítulo 5, onde a gente vê Jesus chegando e mudando o rumo da história, assumindo o papel de executor dos desígnios de Deus. Então a gente vê aqui no versículo 6, né, vi no meio do trono, um dos 4... Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, né, que é sinal de poder, tá? Que é sinal de autoridade, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono,
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos da igreja. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro. Então agora, olha só o foco da adoração, como que está mudando. No capítulo 4, a gente tem a adoração a Deus. E quando a gente tem, nesse capítulo 5, Jesus Cristo como cordeiro, como tendo sido morto, né? Então aqui você vê o retrato do que era no Israel antigo, o cordeiro sendo morto para poder pagar os pecados das pessoas, e aqui a gente vê o Cordeiro Santo com 7 chifres, 7 olhos. Na questão aqui está querendo mostrar o mesmo nível de poder e autoridade que tinha no capítulo anterior, dado para Deus. Então aqui Jesus ele assume um lugar diferente, ele assume uma posição por ter tomado o livro da mão de Deus. A gente vê no versículo 11, vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões de milhares, proclamando em grande voz: digno és o Cordeiro que foi morto. Irmãos, até aqui, agora daqui para baixo é só adoração a Jesus Cristo. Você vai ver que até o versículo 14, você só tem adoração e louvor àquele Cordeiro que tomou das mãos de Deus. Por que eu falo que às vezes um sonho nosso não tem tanta conexão se você for montar? Porque se você vê Jesus como sendo um cordeiro, tomando o livro da mão de Deus, você vai imaginar um cordeirinho indo lá, como sendo morto, com 7 chifres e tal, e pegando o livro. Não é essa cena que é descrita aqui, mesmo que seja escrito, o cordeiro tomou o livro da mão. Então você não tem que pensar, tentar entender o Apocalipse, mentalizando aqueles desenhos que são formados na nossa cabeça e tentar imaginar aquela historinha acontecendo. Você tem que entender o significado das coisas que estão acontecendo ali. Olha só, irmãos, no capítulo 4, a conexão do capítulo 4 com o capítulo 5, a gente vê Deus entregando para Jesus todo louvor, toda adoração, toda entrega de espírito e alma, de toda a criação, todos os seres viventes, ela passou a ser dada a Jesus Cristo. No capítulo 5, você vê os seres viventes, os anciãos, os anjos, todos eles dando louvores a Jesus. Então, nós temos uma parte inicial, onde está descrito a adoração a Deus, e depois no capítulo 5, o louvor e a glória sendo passada por Jesus Cristo. A gente não consegue às vezes enxergar isso se você vai fazer aquela leitura corrida, tentando compreender o que está escrito ali em detalhes, ou tentar entender um versículo, sendo que todo o capítulo 4 e capítulo 5 juntos, eles formam um significado, eles te dão um significado que te dá total satisfação e prazer na leitura, né? A gente percebe aqui que o momento onde Jesus Cristo, ele assumiu os decretos de Deus, ele assumiu a posição de reinar, ela aconteceu nesse momento, e a partir dali, os decretos de Deus acontecerão. Irmãos, oi? Claro, vai ser ótimo. Isso. Não, a gente fala tomar, né, porque era comum esse tipo de diálogo, né, e a pessoa acha que é tirar da mão, né? Isso, quando eu falei tomar assim, às vezes está escrito, né, mas pegou, né? Você tem aí, Alex, a tradução Nova Linguagem de hoje? Eu tenho aqui já. Está na tela a NTLH? Isso mesmo. E tomou aqui no versículo 7, Alex, 5, versículo 7. Isso. Isso mesmo. Abrupta, como se fosse até uma afronta, né? Tipo assim, eu tirei de você. Não, é porque a gente
Igual quando a Bíblia fala, mulher, não sei o que, usa o termo mulher assim, se você for falar desse jeito hoje, é agressivo, né? Aqui, ó, na nova tradução da linguagem de hoje, eu estou com ela aberta aqui, não sei se o Alex colocou, mas na nossa está aqui, ó. O cordeiro foi pego, o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, se você abrir aí na nova tradução da linguagem de hoje, capítulo 5, versículo 7, está usando pegou ao invés de tomou, né? Mas exato. Hoje em dia, né, a gente usar esse termo, ele pode sugerir algo agressivo. Pode. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, esses dois capítulos, eles são tão em paralelos, assim, quando você coloca, é uma mostra de que Deus colocou Jesus para assumir essa responsabilidade e receber todo o louvor e toda a adoração. Né? Então, Jesus, ele passou a ser uma representação, assim, a gente entende Jesus como sendo o próprio Deus. Né? Então, aqui, a gente percebe que só mudou a figura, né? A figura agora ela passou a se tornar visível, né? Algo que a gente consegue compreender, passou a ser um cordeiro, passou a ser algo que a gente tem um pouco mais tem uma visão um pouco mais, assim, mais fácil da gente mentalizar o que está ali, né? Um pouco diferente talvez não teve no capítulo 4 uma explicação de como era Deus, os detalhes de Deus, só falou que era alguém com uma pedra de jaspe ou sardônio, se eu não me engano. Então só teve esse detalhe, assim, não dá muita informação. E quando a gente vai para Jesus, a gente já tem a imagem de um cordeiro. Só que Jesus foi um homem, né? Não a imagem do cordeiro é totalmente simbólica para a gente. E tem muito significado para a gente. Você pensa já no cordeiro e você já sabe qual era a função do cordeiro, para que era o cordeiro, ele era, como era usado os sacrifícios no Antigo Testamento. Então isso para a gente tem muito significado. E uma pessoa que vai ler o Apocalipse, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então assim, a gente precisa conhecer esses detalhes. Uma pessoa não pode começar a ler a Bíblia por um Apocalipse, né? Tanto que está até lá no final, porque tem uma linguagem muito simbólica que o crente vai ter um pouco mais de facilidade de entender do que uma pessoa que não conhece a Bíblia, né? Muita gente vai direto para o Apocalipse querendo ver o que vai acontecer no futuro e não tem condições dessa pessoa entender o que está acontecendo ali. Aí depois, irmãos, quando a gente passa esse trecho, nós vamos para o Cordeiro abre os 7 selos, né, no capítulo 6. Mas olha só, o que a gente pode entender aqui? Esses 5 minutinhos que faltam da aula, eu vou explicar para vocês o seguinte. Nós temos no capítulo 4 a visão de Deus, do trono de Deus e a criação dando glórias a Deus. E quando a gente vai para o capítulo 5, a gente tem essa troca, né, de adoração, ela começa a ser direcionada a Jesus Cristo, tá? Porque Jesus ele foi o merecedor de fazer tais coisas, né? Jesus Cristo não simplesmente assumiu o trono, o lugar do papai, né, na empresa, né? Tipo assim, tem uma empresa, o meu filho vai assumir. Não, ele mereceu. Jesus Cristo ele mereceu assumir essa posição e receber todo o louvor e toda a adoração. Isso é vontade de Deus, essa adoração ser direcionada também para Jesus. Nós vemos Jesus e Deus como sendo uma pessoa só. Na nossa oração a gente confunde com frequência. Às vezes você está falando Deus e tal, uma hora você está falando Deus, outra hora você está falando Jesus, mas para a gente a direção é sempre a mesma, é para o céu, para o Espírito Santo, para a Trindade, que é uma coisa só. Tá bom, irmãos? E olha, uma coisa que é importante aqui. Vamos tentar pensar na história, desde a criação, desde Adão e Eva. Em que momento aqui do capítulo 4 e 5 nós temos a vinda de Jesus? Aproximadamente aqui, né, no versículo 2, né? Não. No versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro. Então lá no versículo 6, no momento da história, é o momento onde Jesus veio para ser sacrificado
tá? Então nós devemos entender isso aqui do capítulo 4 até o capítulo 7, a gente vai entender como sendo algo cronológico, uma coisa acontecendo depois da outra, apesar dos desígnios de Deus acontecerem muitas coisas em paralelo, tá? Mas basicamente você tem um período da história sendo indicado aí. No capítulo 4, a gente pode meio que, não é separar, mas entender que é um período da história antes de Jesus. E no capítulo 5 nós temos o período da história onde Jesus chega. E o que mais Jesus faz? Ele morre, ele é sacrificado, e esse sacrifício o torna merecedor de pegar o livro da mão de Deus e executar os desígnios de Deus e receber toda a honra e toda a adoração. Esse momento da história, ele está muito ligado à ascensão de Jesus aos céus. Então Jesus morreu, ressuscitou, e após ele ressuscitar, digamos que o momento que ele pegou o livro, tomou o livro da mão de Deus, foi na sua ascensão, onde o reino foi passado para ele. Então, irmãos, quando você vê no versículo 7, veio, pois, no trono e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse momento, ele é um momento que, daqui para frente na leitura, você vai ver que Jesus assumiu a adoração e assumiu essa responsabilidade. O reino de Deus, ele se inicia, essa informação é importantíssima. O reino de Deus, Jesus, ele passa a ter toda a autoridade nesse momento, onde ele pega os desígnios de Deus e ele passa a reinar com toda a igreja. Então, Jesus, ele passa a ser o responsável, ele passa a ser o merecedor de ter a autoridade de Deus sobre a terra. Irmãos, uma coisa que é muito importante aqui, apesar de não falar de Satanás, a gente vai ver isso mais para frente nas outras sessões de Apocalipse, mas Satanás aqui nesse momento, ele perde a autoridade, o domínio e o poder que ele tinha sobre as outras nações da terra. Jesus, ele não tinha nenhuma ação no seu ministério que buscava proclamar o evangelho para outros povos. Jesus estava pregando para judeus, mas isso não acontecia porque isso não estava acontecendo porque Jesus veio para pregar só para judeus. Jesus veio para salvar quem? Toda a humanidade. Só que essa batalha ali naquele momento, até aquele momento, Satanás ele dominava todas as outras nações da terra. Ele era o príncipe daquele mundo, e hoje Satanás ele é um príncipe destronado. Ele não tem a mesma autoridade que ele tem mais, porque a partir do momento que Jesus assumiu o trono e assumiu todo o poder, toda a adoração, Jesus ele passou a ser merecedor de escolher quem ele quiser. Não que ele não pudesse fazer, irmãos, existe uma diferença muito grande entre poder fazer alguma coisa e você fazer algo de maneira justa e correta. Deus ele é 100% justo e 100% amor. Então, ele não vai salvar alguém só por amor, ele vai salvar alguém por amor, sendo justo ao mesmo tempo. Isso é o que sempre acontece, porque senão você poderia falar que Deus não é justo. Então Deus ele salva mesmo o pecador, o mais pecador, ele salva mantendo a justiça dele. E como ele faz isso? Pelo sacrifício de Jesus que foi feito na cruz, ele se tornou merecedor de escolher quem ele quiser, de salvar quem ele quiser, e sem ser minimamente criticado por Satanás, porque Satanás ele tinha esse acesso ao céu, ele poderia questionar algumas coisas, como a gente vê na Bíblia várias vezes. Satanás questiona algumas ações, ele tenta se meter, ele acusa, tá? O diabo, o nome dele mesmo é acusador. A gente não sabe o nome do diabo, a gente só sabe o que ele faz, a gente chama ele pelo que ele faz, né?
Então, assim, acusador, ele é o acusador da igreja, ele é o acusador de tudo que Deus faz, ele tenta sempre acusar. E ele passou a não poder acusar mais nem a mim, nem a você, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e mesmo com os nossos pecados, o diabo não tem autoridade mais para chegar e te acusar de nada. Por quê? Porque você está sobre as asas do Altíssimo, que é Jesus Cristo. Então hoje nós vivemos uma situação completamente diferente de antes de Jesus conquistar toda essa autoridade. Amém, irmãos? Eu continuo aí essa segunda sessão de Apocalipse, né, abrindo os 7 selos, na aula que vem, tá bom? Pastor, você quer orar para a gente finalizar? Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta, assim, relacionada a esse trecho? Eu sei que vai ter muita pergunta aí, principalmente coisas um pouco mais para frente, que a gente vai estar estudando, mas se algum irmão quiser me pegar aí no canto e perguntar algumas coisas, não é que eu sei, né, tudo não, muita coisa assim a gente precisa de muito apoio, de muito estudo, né? Mas basicamente a gente pode estudar junto algumas coisas, então se tiver alguma dúvida, quiser procurar, amém? Amém. Eu vejo que uma coisa que ajuda a gente em qualquer estudo da Bíblia é ver versões da Bíblia. Então a gente estava usando hoje aqui a revista atualizada, o Alex também colocou ali para contrabalancear a nova tradução na linguagem de hoje. Aí na versão transformadora, isso tem tudo de graça, tá no celular, tá, gente? Num aplicativo chamado YouVersion, que você tem várias versões ali. Eu estava olhando enquanto o pessoal estava conversando aqui sobre isso, aí tomou lá e fala assim, foi entregue. Então traz uma versão mais... mostra melhor essa... Então, toda vez que você quiser estudar, e principalmente quando tiver, aí é impossível não fazer isso. Quando você tiver alguma dúvida num texto, lê uma outra versão, várias versões, e olha que beleza, né? Quando eu comecei a ser crente, tem um tempinho já, né? Mas não tinha essa opção não, a gente tinha que ter um monte de Bíblia, eu tinha várias Bíblias de estudo, fui comprando Bíblia com versão diferente, até Bíblia de Testemunho de Jeová arrumei, porque eu achei que era diferente, eu queria saber, né, o que estava acontecendo. Hoje a gente não precisa disso mais, você muda aqui na palma da mão, você consegue alterar ali uma versão e isso facilita. E é interessante lembrar, eu queria que a gente pensasse aqui na hora de sair, né, sendo uma igreja só, o Antigo e o Novo Testamento é uma igreja só, e hoje também somos uma única igreja, continuamos sendo a mesma igreja. E quando Jesus, que é o único que pode pegar o livro, ficou muito claro na explicação aqui do presbítero Gustavo, por que ele é o único que pode pegar o livro, mas eu quero dizer uma outra coisa, para somar com essa, para agregar com essa aqui, ele é o único que dá entendimento para esse livro também. Se a gente lê qualquer parte da Bíblia sem Jesus, sem olhar e pensando que desemboca nele, que aponta para ele, que converge nele, não faz sentido. Então, se a gente lê, por exemplo, lemos esses dias agora, sobre os 10 mandamentos, né? Se a gente não entender que aquilo ali é fruto de algo que Deus fez com graça, de salvar um povo por graça ali, por misericórdia, porque Ele quis, e aí sim dar a ele uma direção, fica só um monte de regra, um monte de lei. E aí a gente pode pensar que pode ser construído, qualquer tipo de limitação de lei pode ser interessante, mas não é isso. É algo que vem depois da graça de Deus, que tem o seu ápice completo, claro, nítido para a gente em Jesus Cristo. Então, quando for ler a Bíblia, qualquer parte dela, lembre que ela é um livro de um assunto só. A Bíblia fala o tempo de Jesus, o tempo todo, de Jesus Cristo. Seja de um jeito simbólico, apontando para ele no Antigo Testamento, ou explicitamente, como a gente está vendo aqui no Novo Testamento. Tá bom, meus irmãos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pelo estudo da sua palavra, o quanto que ela acrescenta e enriquece a nossa mente, mas principalmente como ela aquece o nosso coração. Obrigado, Senhor. Porque eu ficaria a vida inteira olhando para um livro e chorando, como João. Porque eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não tenho uma vida digna de abrir esse livro. De manipular, de mexer, de tomá-lo, nada, eu não tenho. Nenhum de nós aqui tem, mas o Senhor Jesus tem, e é o nosso Senhor hoje, é o nosso Salvador.
porque Ele morreu pelos nossos pecados, porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu realmente o inimigo. Ele é o nosso caminho, é a nossa única verdade, Ele é a nossa vida. Obrigado, meu Pai, por isso. Obrigado porque somos uma igreja única na história toda. O Senhor tem uma história para esse mundo, a história de redenção, de salvação em Cristo Jesus. Sempre foi assim, é assim, continuará sendo assim até que o Senhor volte para nos buscar, Pai. Então, que a gente viva nessa expectativa, nessa certeza, com essa qualidade de vida espiritual, sabendo que o Senhor é o dono de todas as coisas, nunca perdeu o controle de nada e continua conduzindo a nós, a cada um de nós. Assim nós te pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador maravilhoso. Amém.